O companheiro de Cruz Alta perguntou a questão da crise internacional. Veja, essa crise internacional, para ser muito rápido, não tenho como trabalhar em profundidade, mas acho que é importante nós compreendermos o seguinte: o capitalismo, nesses últimos anos no mundo, teve, talvez nos últimos 30 anos em especial, teve uma performance de uma guinada cada vez maior da ampliação do que se chama sistema financeiro. E esse sistema financeiro foi dramaticamente sustentado pela principal economia do planeta, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos venceu um conjunto de ideias que já lá é muito forte e venceu de forma dramática pela desregulamentação do sistema financeiro. Nos Estados Unidos, o sistema financeiro é altamente desregulamentado. Eles não têm ideia do que o sistema financeiro opera publicamente lá nos Estados Unidos. O Stanley pode falar melhor sobre isso, mas é muito grave. Os Estados Unidos viveu uma crise, passou por transformações econômicas brutais. Eles transferiram uma parte significativa da sua indústria para o leste europeu, com graves problemas para a sua produtividade e para o incremento dos salários. E o que eles inventaram na engenharia financeira foi de continuar crescendo com o sistema financeiro gerando uma renda inexistente. E basicamente foi isso que eles conseguiram inventar, sem controle do Estado americano. Colocaram um presidente do Banco Central lá que servia bem a isso, e esse cara operou mecanismos que gerou renda para as pessoas consumirem, elas se endividando, no consumo e na habitação. Eles geraram uma máquina onde eles ganhavam dezenas, milhares de vezes mais. Eles, os do sistema financeiro, mas ativava a economia. Enquanto o povo americano continuou vivendo bem, não sentiram os empregos que foram para o leste, apesar do movimento sindical denunciar o problema, a sociedade achava que não era um problema. Esse sistema se espalhou por outros países, na Europa, só que chegou uma hora que, como em qualquer outro lugar, alguém disse: ótimo, ótimo. Quantas garrafinhas você tem? Alguma hora a gente sempre pergunta, né? Quantas garrafinhas você tem? É a pergunta do jogador. Quantas garrafinhas você tem no teu... Quantas fichas você tem? Aí você diz: não, eu tenho 100 garrafinhas. Ele diz: aposto que todas estão vazias. Não, as minhas estão cheias. Aposto que estão vazias. Quando colocaram isso em pergunta, todo mundo começou a mostrar suas garrafinhas vazias. E a hora que isso aparece no mercado, aquilo que todo mundo sabia que estava acontecendo fica explícito e todo mundo começa a desconfiar de onde estarão as poucas garrafinhas que estão cheias. E enquanto o planeta não se recolocar de acordo, nós continuaremos com a crise que deve durar mais de 5 a 10 anos. É uma crise para de 10 a 15 anos. Os Estados Unidos e a Europa vão... Eles dizem, os especialistas dizem, a crise é um V, né? Você cai no fundo do poço e volta a seguir. O que a gente está dizendo há algum tempo é que esta crise é um longo W. Vai ser assim, vai, sobe, vai, uma hora vai sair. Eu acho que os Estados Unidos e a Europa, mais a Europa, está na perna do W começando a descer de volta. E eles viverão dramaticamente nos Estados Unidos e da Europa, a Europa de forma muito mais grave. Acho que os Estados Unidos começam a achar algum caminho para a saída, mas vão viver essa instabilidade. O Obama está desesperado, porque em um mês ele divulga o emprego melhorando um pouquinho, no outro mês o desemprego aumenta. Então, e a lição está aí. É longa, é longa. A Europa não sabe o que fazer. Não sabe. E não sabe, aqui é importante, como o companheiro falou da Alemanha. Veja, eu sei que aqui
entre os gaúchos, eu sou paranaense, os alemães também são muitos, né? A Alemanha é um país fantástico, mas a Alemanha cresceu nos últimos anos assentada no empréstimo que ela fazia da sua riqueza para o povo europeu. E a Alemanha emprestou muito recurso para todos os europeus. Todos. Todos os europeus cresceram recebendo empréstimo da Alemanha e comprando com o empréstimo que recebiam os produtos dos alemães. Então, os alemães sustentaram a sua integração econômica emprestando e vendendo. Ou seja, eu te empresto e você compra o meu automóvel. Os europeus viveram bem, recebiam um empréstimo, ótimo, dinamiza a economia deles, mas compravam um monte de produto alemão. Foi assim que eles cresceram. Não tem nada de errado nisso. A economia do planeta funciona assim. Só que agora chegou a hora do ajuste. Os alemães estão dizendo, meus amigos, pague o que vocês me devem. Economizem para pagar o que vocês me devem. Os europeus estão dizendo, meus amigos, mas eu não tenho como te pagar. E essa é a disputa. Essa é a disputa. A disputa é quanto que a Alemanha vai deixar de folga para que eles se preparem para pagar e quanto que ela vai exigir de pagamento. Mas não é a Alemanha assim, porque a gente fica pensando, não é a Alemanha, é a Merkel. Não, são os bancos alemães, são os empresários alemães, é o povo alemão que tem poupança, todos eles emprestaram para os europeus. E, portanto, não é a Merkel que é contra, ela na verdade, tem que olhar para a sociedade e dizer, essa sociedade está disposta a dar que prazo para os demais se equilibrarem. Sendo que eles têm hoje uma moeda única, e a moeda única, que é um câmbio fixo, é um problemaço para fazer esse ajuste. Qual é o único mecanismo, nesse momento, que se identifica para fazer o ajuste? É rebaixar os salários nos demais países. É a única alternativa no modelão. FMI, Banco Mundial e Banco Central Europeu. Um outro ajuste possível implicaria em um outro arranjo político, que é possível. Mas, nas regras postas, nesse momento, é o que eles estão operando, o que é dramático, porque significará redução dos salários, redução dos benefícios, redução de tudo. Para quê? Para que os estados, Portugal, Itália, Espanha, Irlanda, economizem, parte disso invistam na produção e parte disso retornem para os créditos que os alemães têm direito. Nós quitamos a nossa dívida com o FMI, grande parte. Como que o Brasil quitou? Exportando. Nós exportávamos nossos alimentos, recebemos as divisas e fomos lá, quitamos. Quando nós estamos indo bem, é assim. Lá nos anos 90, como a gente não fazia isso, o que acontecia com a gente? Quebrava. Aí um especulava lá, a gente caía de joelho e pedia, pelo amor de Deus, não me cobre. É o que os europeus estão fazendo com os alemães. Os alemães estão dizendo, bom, eu também tenho que segurar aqui. Essa é a disputa. E não é uma disputa fácil. Não tem bandido e não tem mocinho nessa história. Os alemães não são os bandidos e os europeus demais são os mocinhos. Todo mundo é bandido e todo mundo é mocinho nessa história. Todo mundo tem interesse. O que nós temos que achar é uma outra forma de combinar esses interesses. A combinação atual é extremamente perversa. E pode gerar crises políticas que não são pequenas. A força da Alemanha na Europa é muito grande. A força dos Estados Unidos no mundo continua sendo a principal economia do planeta. Os americanos não perderam essa hegemonia depois da crise. Acho que perderão ao longo da história, para frente, mas nesse momento não perderam. O surgimento da China, essas coisas todas, é um fenômeno que nós não temos ainda plena ideia do que vai significar 100 anos para frente. E não quer dizer que os chineses serão os donos do mundo, porque os chineses ainda vão fazer um monte de meleca no mundo daqui para frente. E não sei como é que nós vamos resolver as melecas que os chineses vão fazer, inclusive do ponto de vista ambiental. Certo? Grave. A China está comprando o território africano e estava comprando o Brasil também. Certo? Lembra o último jogo que o Brasil fez, foi em Gana? Aquele estádio foi colocado de forma gratuita lá pelos chineses, como um brinde, como eu recebi agora um presentezinho, pelas terras
que Gana já cedeu para os chineses. Os chineses vão fazer a sua plataforma de produção de alimentos para os bilhões de chineses na África. Vocês conseguem imaginar o que é uma colonização chinesa da África? A gente tem ideia do que vem de meleca pela frente? Bom, mas eles precisam alimentar. O território chinês é um problema, não tem solo fértil para fazer a produção. Uma economia que quer ser o que eles vão ser precisa alimentar os bilhões de chineses que comem. E que comem, como é que cresce a renda, come cada vez mais carne, que precisa de mais soja, de mais. Né? Portanto, precisa de mais produção alimentar para alimentar mais carne. Gaúcho aqui que sabe, né? Um quilinho de carne tem um monte de quilinhos de grãos ali por detrás. Portanto, uma sociedade que come mais carne produz necessariamente mais grãos para sustentar. Então, a nossa produção tem que aumentar. Acho que você tem toda a razão. O que eu quis levantar do ponto de vista é que o pré-sal é um ativo que a gente não imaginava e que apareceu no nosso colo. Eu acho que a riqueza do pré-sal deveria ser para 3 coisas. Primeiro, para investir em ciência e tecnologia. Inclusive, uma tecnologia e uma assistência para a agricultura familiar, que nós não temos no Brasil. Segundo, devia significar 20 anos de investimento em educação. Eu acho que nós deveríamos pegar o recurso do pré-sal e dizer o seguinte: nos próximos 20 anos, um professor de 1º grau e 2º grau vai ganhar R$5.000 por mês no Brasil, em qualquer lugar. 20 anos. Certo? Está aberto um processo de concurso para os atuais professores e para quem quiser ser professor, se candidatar, e nós vamos selecionar os melhores, para dar as melhores aulas para os nossos alunos. Prioridade são as crianças, segunda prioridade são os jovens, terceira prioridade são os adultos. Todos terão acesso à escola no tempo necessário, por 20 anos. Depois de 20 anos, isso vai acabar. Os professores que estiverem em sala, alguns vão voltar a fazer outras coisas e nós vamos continuar a nossa vida. Uma parte desse recurso pré-sal vai ser para bancar isso. E o servidor público da saúde vai continuar ganhando o que está ganhando hoje. E o servidor vai... Só os trabalhadores da educação vão fazer isso. Por quê? Porque a nossa revolução começa por uma mudança dramática na qualidade da educação. Esse é um grande acordo que o movimento sindical tinha que propor para a sociedade brasileira já, e já está atrasado. Né? E a terceira coisa era pegar o fundo do pré-sal e fazer em um fundo mesmo, que o Brasil empresta, inclusive, para os demais países. Empresta, como fizeram os outros países que tiveram essa riqueza. É um fundo que o Brasil circula no planeta, recebe dividendos e demais e financia a nossa economia para as grandes questões. Nós não deveríamos gastar um centavo disso com nada. Outro dia o movimento sindical fez a proposta, em um debate, que era pegar os recursos do pré-sal para pagar a aposentadoria. Eu disse, eu acho que a gente devia dizer não. Mas o aposentado vai continuar ganhando pouco. Vai discutir o salário da aposentadoria em outro espaço. Com outro, vai fazer outra disputa. Agora, o recurso do pré-sal não é para pagar salário de aposentado. Se nós fizermos isso, nós vamos pagar o salário de aposentado e o filho e o neto do aposentado vai viver pior do que viveu o avô. Eu acho que uma sociedade que toma essa decisão é uma sociedade egoísta. E nós não temos essa tarefa de propor esse tipo de conduta para o movimento sindical. Não tem essa tarefa. Nós devemos fazer o contrário. Então, acho que a gente não devia fazer... E você tem toda a razão. O principal ativo de produção econômica do Brasil, olhando 20, 30 anos para frente, vai ser alimento. O Brasil vai se consolidar como o principal produtor alimentar do planeta. E a alimentação é a nossa principal atividade econômica. Acho que é uma grande besteira quando a gente diz que é atividade agrícola e atividade industrial. Se a gente continuar pensando assim, nós não entendemos o que está acontecendo. Não haverá agricultura e agropecuária forte que não esteja industrializada. Outro dia, num debate com os trabalhadores da agricultura familiar de uma central, quase apanhei deles. Eu disse, vocês vão diminuir a 1/3 do que são hoje. E vocês entenderam isso? E se vocês não tomarem cuidado, vocês vão tudo virar a base da Cátia Abreu, que é a presidente da CNA. Sabe por quê?
Porque vocês acham que o trabalhador da agricultura final tem que continuar plantando mandioca e comendo farinha. Só que ele quer ter a vida que você tem na cidade. E ele tem esse direito, e ele tem essa condição. E se ele fizer isso, e fizer uma produção da agricultura familiar, com os valores que a gente quer colocar, nós vamos ter uma outra economia na agricultura. Se ele fizer o que a Cátia Abreu está propondo lá na CNA, nós vamos ter uma agricultura capitalista, egoísta, concentradora, aonde os trabalhadores rurais serão expulsos do campo. Nós queremos que eles fiquem no campo com qualidade de vida. Agora, não é plantando mandioca e fazendo farinha na base do pilão. Ou vai tecnologia, vai ciência, vai conhecimento, para que essa agricultura industrialize a sua produção de forma cooperada, de forma articulada, senão vai vender para as grandes empresas, no geral, multinacionais. É uma outra estratégia. Então, eu acho que você tem toda a razão. E acho que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos perder esse debate. Nós vamos perder, inclusive, os trabalhadores rurais. Bom, rápido, já que meu tempo já está terminando aqui. Dívida interna. O companheiro que perguntou sobre a dívida interna está aqui. Veja, a dívida interna, todo Estado tem, né? Todo Estado toma emprestado da sociedade, arrecada e se propõe a devolver. Primeiro, devolve nos investimentos que faz. E toda vez que a gente toma emprestado como Estado, faz um investimento, e esse investimento gera mais emprego, mais impostos, eu aumento a capacidade de pagar. Então, isso é um princípio básico. Segundo é a relação desta dívida com a riqueza do país. No Brasil, esta tendência está declinante, ou seja, a relação entre a nossa dívida, que é alta, os trilhões de reais, é alta, mas você tem que olhar isso em relação à nossa riqueza. Em relação à riqueza, o montante da dívida está diminuindo. Não é? Nós chegamos a ter quase 60%. A relação entre a dívida e a riqueza era correspondente a 60% da nossa riqueza. Alguns países agora têm uma dívida que é 120% da riqueza, 180%, ou seja, quase 2 vezes mais do que é a riqueza do país. E não estão quebrados. Por quê? Porque a sociedade olha qual é a capacidade que aquela sociedade tem de contribuir. É evidente que ter uma dívida desse tamanho não é adequada, mas tem e não quebra. No Brasil, era 60% e ela tende a cair para 30%. Estamos com 40% e pouco, e a tendência, olhando para frente, ela deslizar para 30%. Teríamos uma das melhores performances na relação entre dívida pública interna e economia, ou seja, teríamos, que é uma grande vantagem do Brasil. Todos os países, Estados Unidos, Europa inteira, a dívida pública é assim, crescente. 70%, 80%, 90%, crescendo. No Brasil, ela é declinante. E todos os agentes econômicos olham, o Brasil tem capacidade de continuar diminuindo a relação entre a sua economia e a sua dívida, o que é uma performance ótima. Não quer dizer que a gente não tenha que cuidar dela, tem que cuidar, e isso é um cuidado. Alargar o pagamento dela, diminuir os juros pagos, tudo isso faz parte de uma mudança. E nós temos que lutar com isso fervorosamente, mas a nossa situação é bem melhor. Portanto, nós temos condição de ajustar a nossa dívida para uma forma de pagamento, inclusive socialmente, muito mais justa do que vinha sendo feito até então. Quando o governo reduz a taxa de juros Selic, ele está reduzindo o que ele paga de juro para a dívida. Vou dar só um exemplo para você. O ano passado, o Brasil gastou, para amortizar e pagar os juros da dívida, 234 bilhões de reais. São mais ou menos 20 mil famílias que recebem 234 bilhões de reais sem fazer nada. Santander. Lembrem-se, só para a gente saber aqui, que, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, são detentores de um fundo de pensão. Esse fundo de pensão empresta para a dívida pública. A renda que o fundo de pensão do Banco do Brasil teve é tão alta que o fundo disse para os trabalhadores: vocês não precisam mais fazer o pagamento da parte de vocês. E, há alguns anos,
os trabalhadores do Banco do Brasil não pagam mais a parte deles para o fundo, só o Banco do Brasil paga a parte deles, porque a renda que eles recebem paga a parte que eu devia colocar e dá o retorno financeiro superior ao que eu tinha antes. Outro dia, num debate com os bancários, eu disse, isso é uma vergonha. Eu, se fosse bancário, teria vergonha de dizer para a sociedade que a previdência complementar, a minha parte, quem está pagando somos nós com o juro da dívida. Mas aí o bancário disse, não, mas isso é o meu direito. Eu disse, isso é o teu direito e é o direito das outras 20 mil famílias que pegam 234 bilhões do nosso orçamento sem fazer nada. Não haverá igualdade no Brasil se nós não enfrentarmos esse problema. E é provável que os companheiros trabalhadores do Banco do Brasil sejam contrários a essa mudança. Portanto, contrários a um projeto de igualdade no Brasil. Essas são as contradições que nós vamos viver entre nós. Ou não vamos ter? Vamos ter. Bom, mas só para a gente comparar uma outra coisa, para a gente ter ideia do que eu estou falando. O presidente Lula ampliou e criou o Bolsa Família. A presidenta Dilma agora transformou no Brasil Sem Miséria. São hoje mais ou menos 13 milhões de famílias que recebem entre R$ 175 e R$ 150 por mês, como ajuda. Se tiver filho na escola, recebe uns R$ 25 a mais. Tal. 13 milhões dá mais ou menos um impacto em 40 milhões de brasileiros. Veja, 40 milhões de brasileiros. No dado anterior, 234 bilhões são 20 mil famílias. Aqui nós estamos falando de 13 milhões de famílias. Esses 13 milhões de famílias consomem mais ou menos 15 bilhões de reais por ano. 13 milhões de famílias recebem do Estado brasileiro 15 bilhões por ano, e alguns diziam que isso era um escândalo. Como que o Brasil vai colocar na mão dessas pessoas um dinheiro sem elas fazerem nada? Essas mesmas pessoas que dizem isso recebem 234 bilhões sem fazer nada. Mas elas não vêm dizer que elas recebem 234 bilhões, que é 30 vezes mais do que 13 milhões de famílias recebem. Isso é lutar contra a desigualdade. Nós vamos ser uma sociedade desigual no dia que essa sociedade disser, está errado. Esses 234 bilhões, boa parte tem que ficar no cofre do Estado para fazer melhor para os 13 milhões outras coisas. Por exemplo, educação de qualidade. Porque eles deixarão de ter o benefício o dia que eles tiverem capacidade de ir para o mercado de trabalho, ter um salário digno. Num debate outro dia também, uma senhora me disse, não, mas isso é um escândalo. Eu não consigo mais empregada doméstica. Elas não querem mais trabalhar. Eu disse, mas senhora, a senhora tem ideia do que a senhora acabou de falar? Qual é o salário que a senhora está propondo para essa mulher trabalhar com a senhora se ela está se recusando a trabalhar porque está recebendo um benefício de R$100? Não deve ser muito mais do que R$100. E a senhora acha digno que alguém trabalhe por R$100 por mês no emprego doméstico? Eu acho que o Estado brasileiro está fazendo uma coisa fantástica, dando a dignidade a essas pessoas de se recusarem a trabalhar como escravo. Não é? Eu acho que isso está correto. O Estado brasileiro está dando uma renda que é pouca, para que a pessoa diga, olha, eu não vou aceitar trabalhar nessas condições. Eu acho que nós estamos fazendo correto, não está errado. Agora, essa é uma disputa. Essa pessoa vai na sociedade e vai dizer o que o governo brasileiro está fazendo está errado. E, se fizer, vai eleger alguém contrário a essa proposta, porque acha que está sustentando o vagabundo. Ela contratar por R$100 alguém não está errado. Ter aquilo lá como um semi-escravo dentro da sua casa não está errado, porque é assim que tratam essas pessoas. 98% mulheres que trabalham na casa dos outros como semi-escravas. Hoje, no Brasil. São 7 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. 7 milhões. Bom, para finalizar, carga tributária. Esse é um assunto que está em evidência no Brasil. Os empresários estão ganhando o debate.
Não há nenhum Estado desenvolvido que não tenha uma carga tributária razoável. A carga tributária no Brasil está em torno de 36%. É alta, é baixa? Eu acho que, para o padrão brasileiro, é uma média alta. Está boa. Não precisa crescer mais do que isso. Não precisa. Poderia diminuir? Eu acho que dá até para diminuir um pouco. 8% dessa carga tributária, 8%, vai para pagar os 234 bilhões de reais para as 20 mil famílias. Se elas abrissem mão de metade, nós fazíamos a carga tributária cair para 31%. Elas topam deixar de receber 120 bilhões? É isso que nós temos que conversar. Agora, quando vem falar de carga tributária, o que estão dizendo? O custo do trabalho é muito alto, o Estado tem que desonerar, o Estado tem que desonerar, o Estado tem que desonerar. Eu acho que o Estado tem que desonerar, sim. E acho até interessante a ideia de desonerar a folha de pagamento, não acho um problema dramático, desde que a gente tenha mecanismos garantidos na Constituição e na legislação do financiamento da Previdência, bem estruturado. Não vamos abrir mão do que está lá hoje, achando que outras coisas vão substituir. Agora, não precisa ser sobre a folha do jeito que está hoje. Acho que tem formas mais inteligentes. Uma forma muito inteligente que a gente criou chamava-se CPMF. Muito inteligente. E que nós caímos que nem uns bobinhos na cantiga do empresariado. Mas se tem um desserviço que nós fizemos à sociedade brasileira, que a gente devia ter vergonha, mas vergonha, se esconder, pedir perdão por o resto da nossa vida, foi ter apoiado a ideia dos empresários acabar com a CPMF. Primeiro, que o trabalhador não pagava. Quem pagava eram as grandes, quem movimentava recursos. O governo tinha, com a CPMF, o controle de todo o recurso financeiro ilegal que circulava no Brasil. Os empresários tremiam com isso. Convenceram a gente a acabar e acabaram com mecanismos de controle da ilegalidade no Brasil. E entregaram, tiraram da caixa do governo 40 bilhões. E nós apoiamos. Os empresários devem olhar para a nossa cara e rir, dizendo, vocês são uns bobos, vocês são uns trouxa. Os empresários... Vou dar um dado para vocês. Uma entidade, uma ONG, uma organização não governamental americana chamada de Observer. É uma entidade que olha para as transações financeiras mundiais. Eles fizeram uma pesquisa tentando mensurar qual é o volume de recursos depositados nos paraísos fiscais, Ilhas Caimã e na Suécia, que são regiões que recebem dinheiro, no geral, legal, em parte, uma grande parte ilegal, mas eu diria, na sua totalidade, imoral. Imoral por quê? Porque é uma riqueza produzida em algum território, colocada em um território neutro ao benefício de um indivíduo ou de uma família. E uma parte disso de dinheiro ilegal, do narcotráfico e da venda de armas. Sabe qual é o volume que eles estimaram depositado nesses paraísos fiscais? 23 trilhões de dólares. Sabe qual é a riqueza de todo o planeta? Se a gente transformasse toda a riqueza que nós temos no planeta mensurado em dólar, estima-se que a riqueza do planeta é mais ou menos de 65 a 70 trilhões de dólares. 1/3 da riqueza de todo o planeta está depositada nos paraísos fiscais. E aí? O que fazemos nós outros? Portanto, quando nós estamos falando da questão tributária, nós estamos falando de tudo isso. Pergunta para os empresários.
quanto que eles têm depositado lá fora? Por que esse recurso não está aqui dentro? Problema de carga tributária? Em parte, pode ser. Dá para melhorar? Nós vamos começar um debate agora sobre desoneração da cesta básica. Nós vamos entrar nesse debate. Acho que é um bom debate. Socialmente é justo, do ponto de vista da renda do salário é importante, porque quem recebe, se o preço do produto cair, tem um poder de compra maior, melhora a produção agrícola, porque melhora a capacidade de vender o produto, e tributariamente é mais adequado. Quando eu compro um pão, eu pago o mesmo produto que um trabalhador que ganha salário mínimo comprando aquele pão. Se eu desonero, a desoneração acaba sendo maior para quem ganha menos. Então, em termos de justiça tributária, é correto. Então, devíamos ter essas medidas. A pergunta que nós temos que responder é como é que nós financiamos o Estado brasileiro. Pode financiar criando impostos inteligentes, como era a CPMF, mas pode também melhorar a capacidade ampliando aqueles que pagam. Os ricos não pagam imposto no Brasil e os pobres pagam consumindo. Toda vez que um pobre se transforma em um trabalhador assalariado, por exemplo, e, portanto, melhora de vida, ele começa a pagar imposto também sobre o que ele ganha. Amplia, porque ele já paga quando ele consome. Diz, pobre não paga imposto no Brasil. Mentira. Paga muito, e paga mais do que os ricos. Tudo que ele consome, ele paga como imposto também. 40% do que um trabalhador consome com salário mínimo volta como imposto para o governo. Um rico chega a ser 13%. Vocês sabiam que lancha, avião, jatinho, helicóptero não pagam IPVA? Você sabia que quando um empresário retira a sua remuneração do lucro para a sua retirada pela sua ele não paga imposto de renda? Lei do Fernando Henrique Cardoso, agora. Um rico, quando retira o lucro dele como prolabore em pessoal, como se fosse o salário, ele não paga imposto, porque ele diz que ele já pagou como fosse lucro. Não é estranho? Isso é mudar. Se eles toparem pagar imposto, dá para diminuir outras coisas. Dá até para diminuir a carga tributária, se eles toparem receber menos do que os 234 bilhões de reais. Entendeu? Então, a disputa é muito por aí. E o que eu digo que nós temos que ter criatividade, nós temos que entrar nesse debate e discutir com a sociedade quais são as regras que nós vamos ter. E, para finalizar, o companheiro que falou de imigração e aposentados, de fato, uma coisa que nós vamos começar a viver no Brasil é um processo de entrada de imigrantes. Né? Creio que isso pode alterar essa curva demográfica, em parte, ou seja, nós deveremos ter latino-americanos, europeus, os japoneses, brasileiros que estavam lá, estão voltando para o Brasil. Eu acho que nós vamos ter uma experiência diferente, ou seja, o Brasil vai viver aquilo que viveu no início do século passado, aqui no Sul, São Paulo, né, os alemães, os italianos, os poloneses vindo para o Brasil, talvez em um contingente maior, muito latino-americano vindo para cá. Vocês sabiam que os latino-americanos, peruanos, colombianos estão vindo para cá porque tem salário e tem uma coisa chamada SUS? Você entrevista, conversa com eles e diz, nós estamos indo para o Brasil porque lá tem um sistema de saúde que atende toda a família. Em nenhum outro lugar da América Latina tem isso. Gratuito, com qualidade, com remédio, com exame. Nós sabemos que é difícil, né? Mas nós temos, e funciona. E as pessoas vivem mais porque têm acesso a isso. Veja o que nós temos, né? Então, de fato, essa é uma coisa nova. Eu acho que nós temos muitos desafios nisso tudo que a gente está falando, e se essas pessoas todas vierem para cá, elas precisarão entrar no sistema de aposentadoria, no sistema de proteção social, porque, se elas não entrarem, poderão ser, no futuro, o que são hoje os imigrantes na Europa. Um grande problema para a Europa não sabe o que fazer com esses migrantes e vai ter que achar uma solução. Se eles não fizerem direito, a desigualdade cria um ambiente social extremamente perverso de conflitos, roubos, miséria, prostituição, coisas que nós conhecemos aqui tão bem e acho que nós temos condições de superar de forma acentuada. Queria só terminar, juro que é o fim,
Esqueci de falar, mas acho importante para vocês. 1 minuto. De tudo isso, acho que tem uma tarefa que é interna, que é o seguinte: nós precisamos olhar para as transformações no mercado de trabalho e observar que está chegando uma moçada no mercado de trabalho que nós não conhecemos. Nós não sabemos conversar com essa moçada. Essa moçada que está chegando no mercado de trabalho, os milhões de jovens que estão entrando, são jovens formados em uma sociedade profundamente individualista, com ideias profundamente individualistas, onde a ideia de solidariedade que cria o sindicato não está presente. Essa juventude, boa parte, não sabe o que é o sindicato. Quando sabe, acha que só tem bandido e que sindicato não serve para nada. Acho que eles passarão por uma experiência que vai comprovar para eles, de forma equivocada, que é verdade, que o sindicato consegue muito menos do que eles conseguem sozinhos. O que eles não sabem é que o que garante uma elevação do padrão de vida é a conquista do sindicato e não do que ele consegue sozinho. A conquista do sindicato é perene, a conquista dele individual é provisória. Agora, nós não sabemos conversar com essa moçada, eles não estão nas direções dos sindicatos, não gostam do sindicato. E o risco que nós temos é que, em 2032, essa sala esteja vazia. Então, se a gente não se mexer, o sindicato deixará de ser um instrumento do movimento social, porque ele vai desaparecer, porque os jovens que chegarão no mercado de trabalho não reconhecerão o sindicato o instrumento da sua luta. Então, se tem uma tarefa interna urgente, é entender o que essa juventude quer e trazê-los com as suas ideias para dentro do sindicato. E não serão as nossas ideias, né? A minha, velho, sem cabelo, careca, tem que ouvir o que eles estão querendo. E, nessa conversa, apresentar ao sindicato, dizendo: isso aqui é de vocês, e vocês têm que construir a luta para frente, como nós fizemos até agora. Talvez não serão as mesmas lutas, não será o mesmo sindicato, mas vai ser o sindicato que eles vão ter que ter para tocar as lutas deles quando nós tivermos só aposentados. Tá ok? Obrigado.